Olá pessoal, amigos, seguidores do canal, recém-chegados, aqui Vitor Machado, dando boas-vindas a todos ao nosso canal de literatura fantástica e horror. Hoje então, sábado 16 de setembro, né? Nós vamos avançar na carreira do Lovecraft. Já vamos entrar em 28, né? 27, final de 27, início de 28. Vão ser duas narrativas do mestre juntas, é dose dupla Lovecraft, porque ambas são muito pequenas, e aí a postagem vai ficar muito curta. A primeira será um fragmento, um esboço de novela, provavelmente, que o Lovecraft depois não concluiu, e um ensaiozinho que ele escreveu, mas eu já explico isso um pouco mais adiante, né? Então, antes de seguir, eu queria agradecer aos seguidores. Com a nossa última postagem do sábado passado, A Cor que Caiu do Espaço, nós demos uma crescida bem razoável no canal. Vamos continuar, espero, né? No sábado passado, então, já era de se esperar, né? Que o conto A Cor que Caiu do Espaço é realmente maravilhoso. Quem não teve oportunidade de ver ainda, há o link aqui para vocês darem uma investigada. E depois, na quarta-feira passada, dia 13, nós postamos um conto do Stephen King, atendendo a pedidos, né? Eu vou continuar mais algumas semanas atendendo a pedidos de vocês. Então nós fomos com O Bicho Papão, um conto bem até antigo do Stephen King, lá de 73. Também está o link aqui, para quem não assistiu. É uma história realmente maravilhosa. Mas vamos então ao Lovecraft da semana, né? O primeiro dos dois textos vai ser o Descendente. Esse conto aí, né, não se sabe se é um conto, é um esboço, é um fragmento, mais ou menos parecido com Azathoth, que você também está o link aqui. O Azathoth, só a diferença é que o Azathoth foi um fragmento Dreamlands, né? E esse de agora, de hoje, o Descendente, ele é mais apropriadamente colocado lá no mito Cthulhu. Essa é uma primeira diferença, é uma primeira semelhança, é uma primeira diferença. Outra coisa que se pode dizer é que esse conto aí, ele é diferente, esse fragmento, né? Ele é diferente porque ele é ambientado na Inglaterra. Não é o único da carreira dele, mas são poucos. Ele saiu da Nova Inglaterra e foi lá para a Velha Inglaterra. Então esse descendente, eu gosto muito a gente fica sempre especulando, pô, que poderia ter saído daí, né? E sequer existe uma certeza, né, de que se ele abandonou, se ele guardou para retomar mais adiante. Não existe essa informação, né? Então, nós vamos com o Descendente. É bem interessante, é uma introdução, né? Vocês ouçam com essa perspectiva. Eu já vi resenhas de pessoas comentando que não entendeu nada, que teve que ler de novo. Não há muito o que entender, porque é um pedaço de um texto. Ele ia seguir. A gente tem que aproveitar aquele sabor Lovecraftiano dos textos, né? Curtir aquilo, navegar pelo ambiente, se deliciar com a forma meio arcaica que ele escreve, né? Para quem gosta de Lovecraft, né? É isso aí. Então é um fragmento interessante do final de 27. Ele só veio ser publicado, é curioso, foi publicado numa revista, Leaves, Folhas,
Foi publicado logo depois da morte dele, em 38. Também não existe lá muita informação sobre o porquê dessa publicação, assim, mas foi publicado em 38, né, logo depois da morte. Bem, aí o que nós vamos também ter como complementando essa postagem de hoje é uma coisa bem curiosa, que é o tal a história do Necronomicon. A história do Necronomicon, evidentemente, não é aí não é um fragmento, e sequer é uma história. É um ensaio que ele começou a pensar nele já em 26, né, mas acabou escrevendo mesmo em 27, e também, como o Descendente, foi publicado em 38. Foi publicado em 38 também. Agora, ele nunca foi imaginado ser publicado. Essa história do Necronômico, isso existe informação nas correspondências do Lovecraft. Ele concebeu esse pequeno, muito pequenininho, ensaio sobre o que seria, o que se saberia sobre o Necronomicon, né, como um apoio para quem fosse usar, tanto ele quanto o pessoal do Círculo Lovecraft, que fossem utilizar, muitos fizeram isso, né? Até hoje tem gente que surfa na história do Necronômico, o livro que enlouquece a quem o lê, tal. Ele escreveu então essa pseudo-história do Necronômico como suporte, meio que com uma linha do tempo envolvendo essa obra maldita, para que as pessoas pudessem se referenciar sem aquelas inconsistências temporais. Então, não mencionar o livro numa época que ele não existia, ou fazer referência a uma versão que não, fora de contexto ou fora do momento. Então, essa era a ideia. Foi a ideia e é para isso que ele foi escrito, para isso que foi utilizado, né? Acontece que assim que o Lovecraft morreu, um amigo dele, um jornalista, Wilson Shepard, ele publicou esse como uma peça isolada. O troço não fez lá muito sentido, mas foi publicado, né? Ele publicou lá na editora dele, do Wilson Shepard, a Rebel Press. Então foi isso que aconteceu com essa obra aí. Então ela é curiosa, ela é interessante, assim, sabendo que também não é um texto, não tem um enredo. Ela é uma pseudo-história por trás desse livro maldito, o Necronomicon, que é onipresente nas narrativas do mito Cthulhu, né? Então isso, é indispensável, ambas são indispensáveis para o nosso projeto, né? E eu espero que vocês curtam, principalmente o Descendente, aquele sabor Lovecraftiano característico, né? Não é algo comparável à narrativa do sábado passado, né? A cor que caiu do espaço. Mas vamos avançando na vida do Lovecraft. Na quarta que vem, eu ainda não vou dizer qual vai ser o interlúdio de horror, mas posso dar alguma pista. Círculo é pedido de seguidor, Círculo Lovecraft, mito Cthulhu, portanto, é ambientado na Nova Inglaterra, numa cidade que não é a Arkham, aquela cidade fictícia, né, que hospedou a cor que caiu do espaço, mas é uma cidade com uma longa história de envolvimento com horror, e ela é bastante presente na obra do Lovecraft e dos amigos dele do Círculo Lovecraft. É mais ou menos isso que eu podia já adiantar. De segunda para terça, entra lá nos avisos da comunidade, vocês já vão ver qual vai ser. É um conto bem legal de horror, que vocês vão sentir aquele saborzão
Lovecraft, né? Mais uma pedrinha no mosaico lá que o pessoal do Círculo Lovecraft acrescentou. É um autor americano que nós já narramos a história dele antes. Não vou botar o link aqui agora, boto lá na postagem mesmo, que senão aí fica, eu vou entregar quem é o autor e consequentemente qual é a obra. Mas isso aí vai ser o nosso interlúdio de horror da quarta que vem, naquela linha ponte entre Lovecrafts. Então é isso aí, galera. Um abraço, mais uma vez agradecer a todo mundo pelos comentários. Os comentários e o compartilhamento, as visualizações, está ficando bem legal. É bem estimulante produzir isso aqui para vocês com esse tipo de retorno, né? Então é isso aí. Bom sábado, fiquem bem, curtam o nosso Lovecraft e até quarta. Abraço a todos. O Descendente, 1927, H.P. Lovecraft. Em Londres há um homem que grita quando repicam os sinos da igreja. Ele mora inteiramente só com seu gato malhado na Gray's Inn e as pessoas consideram-no um louco inofensivo. Seu quarto é abarrotado dos livros mais banais e pueris, e hora após hora ele procura perder-se naquelas páginas débeis. A única coisa que ele almeja na vida é não pensar. Por algum motivo, o pensamento causa-lhe grande horror e, diante de qualquer coisa que possa instigar a imaginação, ele foge, como se fosse uma praga. É muito magro, grisalho e enrugado, mas há quem declare que ele não chega nem perto da idade que aparenta. O medo tem suas garras terríveis cravadas nele, e qualquer som causa-lhe sobressaltos, fazendo seus olhos se arregalarem e a testa ficar orvalhada de suor. Amizades e companhias ele evita, pois não deseja responder a perguntas. Os que um dia o conheceram como erudito e esteta dizem que é muito lastimável vê-lo agora. Ele os abandonou a todos muitos anos atrás, e nenhum deles sabe ao certo se o homem deixou o país ou meramente se eclipsou em algum recanto afastado. Já faz uma década desde que ele se mudou para a Gray's Inn, e sobre onde esteve não disse nada a ninguém até a noite em que o jovem Williams comprou o Necronômico. Williams era um sonhador, tinha só 23 anos, e quando se mudou para a antiga casa, sentiu uma certa estranheza, um sopro de vento cósmico em torno do homem grisalho e enrugado no quarto ao lado do seu. Impôs sua amizade, onde velhos amigos não ousaram impor as deles, e surpreendeu-se com o medo que acometia seu esquelético e intratável observador e ouvinte. Pois que o homem sempre observava e ouvia, ninguém podia duvidar. Ele observava e escutava com a mente mais do que com os olhos e ouvidos, e esforçava-se a cada momento para reprimir algo com sua atenção incessante aos romances alegres e insípidos. E quando soavam os sinos da igreja, tapava os ouvidos e gritava, e o gato cinzento que vivia com ele uivava em uníssono até que as reverberações do último repique cessassem na distância. Porém, por mais que Williams tentasse, não conseguia fazer com que seu vizinho falasse sobre nada mais profundo ou oculto. O velho não correspondia ao seu aspecto e maneiras, mas fingia um sorriso e um tom de leveza, e tagarelava agitada e freneticamente sobre trivialidades divertidas. Sua voz subia e engrossava a cada momento, até finalmente irromper em um falsete pipilante e incoerente. Que seu conhecimento era profundo e abrangente, suas observações mais triviais deixavam abundantemente claro. E Williams não se surpreendeu ao saber que ele estivera em Harrow e Oxford. Mais tarde revelou-se que o homem não era ninguém menos que o Lord Norton, de cujo antigo castelo hereditário na costa de Yorkshire tantas coisas insólitas se contavam. Mas quando Williams tentou falar do castelo e de sua origem supostamente romana, o homem se recusou a admitir que houvesse qualquer coisa de incomum no lugar. Chegou mesmo a emitir um agudo riso nervoso,
quando o assunto das criptas subterrâneas espalhadas pelos sólidos penhascos, cujas carrancas contemplam o Mar do Norte, foi trazido à tona. Assim as coisas transcorreram até a noite em que Williams levou para casa o infame Necronomicon do louco árabe Abdul al-Azred. Ele tinha conhecimento do temido tomo desde os seus 16 anos, quando um nascente gosto pelo bizarro levara-o a fazer perguntas estranhas a um velho e recurvado livreiro da Chandos Street. E sempre se indagava por que os homens empalideciam ao falar daquele livro. O velho livreiro contou-lhe que apenas 5 exemplares conhecidos haviam sobrevivido aos escandalizados éditos de sacerdotes e legisladores contra a obra, todos trancafiados com temeroso cuidado pelos depositários que haviam se aventurado na leitura de suas odiosas letras góticas. Mas então ele finalmente havia não apenas encontrado uma cópia acessível, mas também adquirido-a por uma soma ridiculamente baixa. Foi na livraria de um judeu nos miseráveis arredores de Clare Market, onde anteriormente ele com frequência comprara estranhas coisas, e quase pensou ter visto o velho levita encarquilhado sorrir entre emaranhados de barba quando a descoberta foi feita. A robusta capa de couro com fivelas de bronze era flagrantemente chamativa e o preço absurdamente insignificante. O primeiro olhar dirigido ao título já havia sido suficiente para lançá-la em devaneios, e alguns dos diagramas intercalados no vago texto latino excitaram as mais tensas e inquietantes reminiscências em seu cérebro. Sentiu que era altamente necessário levar o pesado objeto para casa e começar a decifrá-lo, e tirou-o da loja com uma pressa tão impulsiva que o velho judeu soltou um riso perturbador às suas costas. Mas quando finalmente se viu seguro em seu quarto, descobriu que a combinação das letras góticas com o idioma extinto era demasiada para suas habilidades linguísticas, e com relutância chamou seu estranho e assustadiço amigo para ajudá-lo com o tortuoso latim medieval. Lord Northam estava balbuciando futilidades para seu gato vadio e teve um violento susto quando o jovem entrou. Então ele avistou o volume e teve um intenso estremecimento, e desmaiou imediatamente quando Williams pronunciou o título. Foi ao recuperar seus sentidos que contou sua história. Narrou sua fantástica fábula de loucura em sussurros frenéticos, receoso de que seu amigo se recusasse a queimar imediatamente o livro amaldiçoado e espalhar por completo suas cinzas. Devia haver algo errado desde o início, sussurrou Lord Norton, mas isso nunca teria chegado ao extremo que chegou, se suas explorações não tivessem ido tão longe. Ele era o 19º barão de uma linhagem cujo início remontava a um tempo incomodamente distante no passado, inacreditavelmente distante, se a vaga tradição pudesse ser levada em conta, pois havia histórias familiares que falavam de uma origem que remontava ao período pré-saxão, quando um certo Cnaeus Gabinius Capito, tribuno militar da Terceira Legião Augusta, na época instalada em Lindum, na Bretanha romana, havia sido expulso sumariamente de seu comando por haver participado em certos ritos desvinculados de qualquer religião conhecida. Gabinius, diziam os boatos, havia subido até uma caverna num penhasco, onde um povo estranho costumava se reunir, e traçado na escuridão o signo dos antigos. Um povo estranho de que os bretões não falavam, a não ser com temor, e que foram os últimos sobreviventes de uma grande terra ocidental que havia submergido, deixando apenas as ilhas com fortificações, círculos e santuários, dos quais Stonehenge era o maior. A lenda não dizia com certeza, obviamente, que Gabinius havia construído uma fortaleza inexpugnável sobre a caverna escondida e fundado uma linhagem que pictos e saxões dinamarqueses e normandos viram-se incapazes de obliterar.
nem mencionava a conjectura tácita de que foi dessa linhagem que brotou o audacioso parceiro e lugar-tenente do Príncipe Negro, a quem Eduardo III tornou Barão de Northam. Essas coisas não eram inequívocas, no entanto, eram contadas com frequência. E, na verdade, a cantaria de Northam Keep parecia-se de maneira alarmante com a alvenaria da muralha de Adriano. Quando criança, Lord Northam tinha sonhos peculiares quando adormecia nas partes mais velhas do castelo, e passara a adotar o hábito constante de perscrutar sua memória em busca de cenários, padrões e impressões parcialmente amorfos que não faziam parte da sua experiência consciente. Ele se tornou um sonhador que julgava a vida enfadonha e insatisfatória. Um investigador de reinos e relacionamentos que um dia foram familiares, ainda que não se situassem em lugar algum das regiões visíveis da Terra. Tomado pelo sentimento de que nosso mundo tangível não passa de um átomo num tecido vasto e ameaçador, e de que domínios desconhecidos pressionavam e permeavam a esfera do conhecido a cada ponto, Northam, na adolescência e na juventude, também drenou, por sua vez, as fontes da religião formal e do mistério oculto. Em lugar algum, porém, pôde encontrar tranquilidade e contentamento. E quando ficou mais velho, a deterioração e as limitações da vida se tornaram cada vez mais enlouquecedoras para ele. Durante a década de 1890, ele se meteu com o satanismo e a todo momento devorava com avidez qualquer doutrina ou teoria que ensejasse uma possibilidade de fuga dos cenários fechados da ciência e das leis tediosamente invariáveis da natureza. Livros como a quimérica narrativa de Ignatius Donnelly sobre a Atlântida ele absorveu com deleite, e uma dúzia de precursores obscuros de Charles Fort encantaram-no com suas fantasias. Ele viajava léguas para acompanhar um furtivo conto de alguma aldeia sobre maravilhas anormais, e uma vez adentrou o deserto da Arábia em busca de uma cidade sem nome, vagamente mencionada, que nenhum homem jamais contemplou. Ali despertou dentro dele a crença torturante de que em algum lugar existia um portão aberto, que, se encontrado, admitiria pleno acesso de seu descobridor àquelas profundezas mais externas, cujos ecos ressoavam tão indistintamente no fundo da sua memória. Podia estar no mundo visível, mas talvez residisse apenas na sua mente e alma. Talvez ele contivesse dentro do seu cérebro, não inteiramente explorado, aquele elo críptico que o despertaria para vidas antigas e futuras, em dimensões esquecidas, que o levariam até as estrelas e para as infinitudes e eternidades além delas. Infelizmente, apenas um fragmento que o mestre H.P. Lovecraft não teve oportunidade ou desejo de continuar. Só nos resta imaginar o que poderia vir dessa introdução. Fim. A história do Necronomicon. Título original: Al-Azif, sendo Azif a palavra empregada pelos árabes para designar aquele som noturno produzido por insetos que se atribui à ululação dos demônios. Composto por Abdul al-Azred, um poeta louco de Sanaa, no Iêmen, que dizem ter florescido durante a época do Califado Omíada, por volta de 700 depois de Cristo. Ele visitou as ruínas da Babilônia e os segredos subterrâneos de Mênfis, e passou 10 anos sozinho, no grande deserto meridional da Arábia, o Roba el-Khaliye, ou espaço vazio dos antigos, e Dana, ou deserto carmesim, para os árabes modernos, que se acredita ser habitado por malignos espíritos protetores e por monstros letais. Os que alegam ter desbravado esse deserto contam sobre ele muitas maravilhas estranhas e inacreditáveis. Em seus últimos anos de vida, Al-Azred residiu em Damasco, onde o Necronomicon, Al-Azif, foi escrito, e sobre sua derradeira morte ou desaparecimento, 738 d.C., muitas coisas terríveis e contraditórias são contadas. Ibn Khalikan, biógrafo do século XII, afirma que ele teria sido capturado por um monstro invisível em plena luz do dia,
e devorado horrivelmente diante de um grande número de testemunhas atônitas. De sua loucura, muito foi dito. Ele alegava ter visto a fabulosa Irem, a cidade dos pilares, e encontrado sob as ruínas de certa urbe sem nome no meio do deserto os anais e segredos chocantes de uma raça mais antiga que a humanidade. Era indiferente à fé muçulmana, pois adorava entidades desconhecidas, as quais chamava Yog-Sothoth e Cthulhu. No ano de 950 d.C., o Asif, que havia conquistado uma considerável, ainda que subreptícia, circulação entre os filósofos da época, foi secretamente traduzido para o grego por Theodoros Philetas, de Constantinopla, sob o título de Necronomicon. Durante um século, o livro motivou certos pesquisadores a realizar experimentos terríveis, mas então foi suprimido e queimado pelo patriarca Miguel. Depois disso, falou-se dele apenas de maneira furtiva, porém, mais tarde, em 1228, Olaus Wormius fez uma tradução latina, ainda na Idade Média, cujo texto foi impresso 2 vezes, uma no século XV, em caracteres góticos, evidentemente na Alemanha, e outra no século XVII, provavelmente na Espanha. Ambas edições sem marcas de identificação, sendo possível estimar sua datação e origem apenas por meio de evidências tipográficas internas. A obra, tanto em latim quanto em grego, foi banida pelo Papa Gregório IX em 1232, pouco depois de sua tradução para a língua latina, que chamou a atenção para ela. O original árabe se perdeu ainda na época de Wormius, conforme indicam as notas do prefácio. E nenhum sinal da cópia grega, que foi impressa na Itália entre 1500 e 1550, tem sido reportado desde o incêndio da biblioteca de um certo habitante de Salem, em 1692. Uma tradução inglesa feita pelo Dr. Dee nunca chegou a ser impressa, e existe apenas em fragmentos recobertos do manuscrito original. Quanto ao texto latino, sabe-se que há um exemplar do século XV ainda existente no Museu Britânico, trancado à chave, e outro, século XVII, na Bibliothèque Nationale de Paris. Uma edição do século XVII encontra-se na Widener Library, em Harvard, e outro na Biblioteca da Universidade de Miskatonic, em Arkham. Também na Biblioteca da Universidade de Buenos Aires. Numerosas outras cópias são provavelmente conservadas em segredo, e há um rumor persistente de que um exemplar do século XV faria parte da coleção de um célebre milionário americano. Um rumor ainda mais vago refere-se à preservação de um exemplar do texto grego do século XVI, pela família Pickman, de Salem. Mas se este de fato foi preservado, desapareceu com o artista R. U. Pickman, que sumiu em 1926. O livro é rigorosamente proibido pelas autoridades da maioria dos países e por todos os ramos do clero organizado. Sua leitura leva a consequências terríveis. Foi a partir de rumores sobre esse livro, a respeito do qual o público em geral sabe relativamente pouco, que R. W. Chambers supostamente teria extraído a ideia de seu primeiro romance, O Rei de Amarelo. Cronologia. O Al-Azif é escrito por volta de 730 d.C., em Damasco, por Abdul al-Azred. Tradução para o grego em 950 d.C., como Necronomicon, por Theodoros Philetas. Queimado pelo patriarca Miguel em 1050, isto é, o texto grego. Texto árabe atualmente perdido. Olaus Wormius o traduz do grego para o latim em 1228. 1232, edição latina e grega suprimida pelo Papa Gregório IX. 1400, edição impressa em caracteres góticos na Alemanha. 1500, texto grego impresso na Itália. 1600, reimpressão espanhola do texto latino.